Quando, irmãos, falamos a palavra graça, nós nos lembramos da palavra gratuito. Quer dizer, amados, gratuitamente o Senhor deu a Abraão a salvação pela graça e não pelas obras da lei. Como o Senhor disse em Romanos 4, 13, 14, 15 e 16, que diz: a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa também está aniquilada. Porque a lei opera ira, e onde há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, ao qual é o pai de todos nós. Ora, irmãos e irmãs, tendo o Senhor feito essa promessa pela fé a Abraão, e não pelas obras da lei, nos mostra claramente aqui, em Romanos 4, 13, 14, 15 e 16, que se os que são da lei são herdeiros, a promessa é aniquilada. Quer dizer, então, que para muitos, a promessa que as pessoas pregam, que as pessoas falam nas suas denominações, essa promessa não é pela graça do Senhor Jesus. Quer dizer, então, que os que se justificam na lei, a promessa é aniquilada, pois não buscam pela fé, mas pelas obras da lei. Pois se a salvação do Senhor Jesus, Deus, fosse pela lei, o Senhor não teria falado de outro tempo, como o Senhor falou por intermédio de Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31, que diz: pois virão dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Esta aliança, amados e amadas, é a qual estamos falando, é a nova aliança pela graça. Nós, amados e amadas, não estamos invalidando o Velho Testamento. Não, meus amados. Antes estamos confirmando. Pois qual é a confirmação da lei? Não é amar o próximo como a si mesmo? Como o Senhor usou o irmão e apóstolo Paulo ao dizer em Romanos 13, do verso 9 e 10, que diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum ou outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que, irmãos, que o cumprimento da lei é o amor. E o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5, no versículo 17: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir. O Senhor Jesus veio para cumprir. De que forma, amados e amadas? A forma é que Ele é o verdadeiro amor, Ele é o próprio amor, Ele é o cumprimento da lei. Ele veio para traduzir os 10 mandamentos da lei em um só, a saber, amar o próximo como a si mesmo. E como também Ele falou em Mateus capítulo 22, no versículo 40, pois deste mandamento depende toda a lei e os profetas. Por esta razão, Deus usou o nosso irmão Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 14, dizendo, ao dizer que os seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Este abolimento significa que é a lição do Novo Testamento, a nova casa, a graça. A velha casa, que era a lei de Moisés, estava velha, antiquada, como diz em Hebreus capítulo 8, no versículo 13, dizendo
na nova aliança ele se tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que está antiquado e envelhecido, perto está para desaparecer. Por isto, o Senhor Jesus Cristo veio para abolir aquela velha casa, que era a lei, para fazer uma nova casa, que é a graça, a nova aliança, como está escrito em Hebreus, no capítulo 9, no verso 15, quando Paulo disse, profetizando: por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna, como está escrito em Hebreus 7, no versículo 22, e de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Esta nova aliança significa uma nova casa, como o Senhor usou o profeta Ageu ao profetizar em Ageu 2, no versículo 9, que diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. A última casa é a graça do Senhor Jesus. Diz o Senhor: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta mesma palavra que o Senhor usou a Ageu para falar sobre a primeira casa e segunda casa, o profeta estava se referindo sobre nada mais, nada menos do que a velha aliança, a nova aliança, Velho Testamento, Novo Testamento, nova casa, velha casa, a saber, a lei, a graça. Sim, amados e amadas, essa mesma palavra revelada por Ageu foi falada por Deus na boca do nosso irmão e apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, 6, 7, 8 e 9, ao profetizar que ele nos fez capazes de ser ministro de uma nova aliança, e não na letra, mas no espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da sua glória que se desvanecia, como não será também, amados, de maior glória o ministério do Espírito, o ministério da graça que o Senhor Jesus veio trazer pelo Espírito. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais encenderá em glória o ministério da justiça. Esse ministério da justiça, os irmãos podem examinar as Escrituras também, em Mateus 23, 23, um exemplo de como o Senhor Jesus veio falar da sua justiça, porque ali ele falou ao sacerdote e aos escribas e fariseus, dizendo: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque vós estão dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vós estão negando o principal, que é a justiça, que é o amor, a misericórdia e a fé. Por isso, amados, vamos falar da justiça do Senhor, sem nós exigir nada do nosso irmão, a não ser que ele venha se converter dos seus maus caminhos e andar na justiça do Senhor. Essa palavra na qual Deus usou o nosso irmão Paulo para pregar, esta palavra é a pregação do Evangelho da justiça pela graça, pois Paulo não podia ter errado, escrevendo sobre a primeira aliança e a segunda aliança, pois é impossível que Deus tenha mentido na boca de Paulo. E Deus, mais uma vez, usou o nosso irmão Paulo falando sobre esse ministério da justiça pela graça, em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 7, dizendo que se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Quer dizer que o apóstolo Paulo tinha a revelação de Deus, não a palavra conhecida em seminário, não a palavra conhecida em teologias. Pois ali diz de que aquela primeira aliança era a lei de Moisés e a segunda aliança é a graça do Senhor Jesus. Por isso ele disse que se aquela primeira aliança não tivesse tido nenhum defeito, jamais haveria lugar para a segunda aliança.
que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o Senhor usou o nosso irmão e apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 28 e 29, quando ele diz que todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas, de quanto maior um castigo, cuidais vós será julgado merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Vejam bem, amados, que essa palavra aqui é muito importante. Aquela pessoa será julgado merecedor se ele pisar no Filho de Deus. Pisar como, irmãos? O Senhor Jesus veio falando que indo curar enfermo, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsa o demônio, de graça recebe, de graça dai. E hoje muitos usam o nome do Senhor Jesus para engrandecer as suas vidas nos bens materiais. Isso significa, irmãos, que eles estão pisando no Filho de Deus. Eles estão profanando o sangue da aliança com o qual o Senhor os santificou. E com certeza também estão ultrajando o Espírito da graça. Os irmãos sabem o que significa, irmãos, ultrajar o Espírito da graça de Deus? A revelação que o Senhor mostrou aos profetas e apóstolos, a revelação do Espírito da graça de Deus, significa, meus amados, que ultrajar é o mesmo que rejeitar. E quem ultrajar, ou seja, rejeitar o mandamento pela graça, estará rejeitando a palavra da graça que o Senhor Jesus veio trazer aos santos apóstolos que ele escolheu. Que o Senhor Jesus escolheu, os apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, não os homens que hoje tomam por si mesmo uma posição de se estudar e de ir às escolas pastorais, estudar teologia e se formarem. Jamais, irmãos. Aqueles 12 homens foram revelados pelo Espírito Santo de Deus. Quando os irmãos podem ler em Mateus, quando o Senhor disse, indo curar enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebei, e de graça dai. Como também o Senhor usou Zacarias ao profetizar sobre o Espírito da graça, dizendo em Zacarias 12:10, que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e súplicas. A razão hoje, meus amados e amadas, que nos levou a escrever esta mensagem da graça do Senhor Jesus Cristo nesse último tempo é demonstrar para os irmãos as riquezas insondáveis de Deus, demonstrar a revelação do Evangelho sem ganância, sem cobiça, sem seminário, sem teologia, do Evangelho que estava oculto e que foi dado a conhecer segundo as santas Escrituras Sagradas. Como diz na profecia de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 6, o ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aleluia! Como diz em Romanos, no capítulo 15, no versículo 25 e 26, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações pela obediência da fé. Pela obediência, irmãos, da fé, não por outras coisas, como nós encontramos em Efésios 5,14, que ali diz que não deixe ser levado por ventos de doutrina ou por outras coisas que têm cauterizado a verdade e têm seguido a mandamentos de homens. Siga a Escritura Sagrada, irmãos e amados. Este Evangelho da graça do Senhor Jesus que está oculto para muitos. Por quê, amados e amadas? Porque ainda não conheceram o Evangelho da graça, pois ainda estão buscando na velha lei, aquelas velhas ordenanças,
e principalmente o 10% do dízimo. Com os irmãos, tiveram o privilégio de ler e conhecer as riquezas dessa graça. Não estamos mais vivendo aquele tempo da lei, mas sim o tempo da graça. Mas muitos pregadores da palavra de Deus usam como fonte de lucro a Malaquias 3:10, que temos como base na velha lei a cobrança dos 10%. Por isso, as mentes deles estão cauterizadas. Os seminários e as igrejas têm cercado-se de mestres segundo as suas próprias cobiças.